Atenção! A gente sempre alerta aqui sobre as descrições de cenas de violência. Mas especialmente esse episódio possui cenas mais intensas. Então, se você é sensível a este tema, eu te recomendo a pular para o próximo episódio. Mas eu não disse pra ele picar ela, não disse pra ele cortar a cabeça, não disse pra ele. Eu comprei o que ele pediu: luva, saco de lixo e uma serra de arco, que se chama, não sei se esse é o nome que se chama, serra de arco. E isso tinha uma faca. A ideia era botar a mão lá. Era a única maneira de tirar ela de lá sem que ninguém percebesse. Polícia investiga. Dentro de saco foi localizada boiando nas em águas rua do da Bahia. zona leste aqui da capital. Nem sempre os maiores mistérios se iniciam em becos escuros ou ruas desabitadas. Meu nome é Letícia Mendes. Eu sou Adriana Irion. E esse é o Crime da Mala. Minas do Leão, a 90 quilômetros de Porto Alegre. Na manhã de 17 de setembro de 2025, policiais civis e bombeiros circulam por uma área com 100 mil toneladas de material orgânico no aterro sanitário que recebe os resíduos da capital. 11h19. Temperatura em Porto Alegre marcando 24 graus. Polícia faz busca por cabeça de vítima esquartejada em Porto Alegre. O delegado Mário Souza, do Departamento de Homicídios, é um dos responsáveis por coordenar o trabalho. Hoje nós realizamos a maior operação até o momento em busca dessa parte do corpo que ainda falta da vítima, em busca da cabeça, do crânio. Aqui é a parte final no aterro sanitário de todo o lixo que sai da capital. Um cão farejador auxilia nas buscas por resíduos biológicos humanos, mas as equipes encerram a procura sem sucesso. Os policiais decidem fazer a operação em Minas do Leão após o interrogatório de Ricardo Jardim. Uma semana antes das buscas no aterro sanitário, em 10 de setembro, o suspeito é ouvido pelos investigadores e conta como descartou a cabeça da vítima. A cabeça eu botei dentro de uma sacola dourada. Na verdade eu saí assim meio ao léu, assim, eu saí caminhando em direção ao centro. Eu vi que tinha um container de material orgânico. E aí despejei sem a sacola. E peguei a sacola e carreguei junto. O Ricardo Jardim é ouvido na segunda delegacia de homicídios ao longo de 3 horas. E a Adriana Irion obteve com exclusividade os vídeos desse depoimento que ajudam a explicar a versão dele para esse crime. Adri, conta um pouquinho pra gente como é que ele se comportou ao longo desse interrogatório. O Ricardo, ele se mostrou muito calmo durante esse depoimento, que foi muito longo, realmente. No final, ele chega a dizer para os policiais que está cansado. A Defensoria Pública que acompanha ele, né, que faz a defesa, não acompanhou esse interrogatório. O delegado chega a adverti-lo que ele pode ficar em silêncio e também oferece chamar um advogado, mas ele abriu mão, não quis. Ele estava calmo, fez um relato assim longo para os policiais. Ele esteve o tempo todo com as mãos algemadas, então, por vezes, ele passava as mãos no rosto, assim, demonstrando um certo cansaço. E, em relação ao depoimento, ele conta para o delegado André Freitas que resolveu espalhar as partes do corpo pela cidade por entender que isso aí poderia atrapalhar a investigação, interferir na investigação. Porque, na minha opinião, seria mais um dificultador para saber de onde partiu, de onde saiu, de quem era, qual era a pessoa, sabe? Não sei, achava que se achasse um pedaço aqui e outro lá, não sei aonde, talvez não juntasse uma coisa com a outra. Ricardo descreve como escolheu a rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, para descartar a primeira sacola. Eu não sabia nem que rua era essa, não sabia nem que bairro estava. Eu desci do ônibus assim, tipo, sabe, eu escolhi uma rua que não tenha muito movimento e
Vou largar, não sei, vou largar numa lixeira, vou largar em qualquer lugar. Aí quando eu estava passando uma calçada, vi um buraco de obra, junto a uma residência, com aqueles cavaletes. E aí joguei, fui embora. Ao deixar na rodoviária a mala com o tórax, Ricardo deu outra dimensão ao crime. E a polícia quer saber, durante o interrogatório, por que ele optou por um dos pontos mais movimentados de Porto Alegre. A mala foi a coisa que me trouxe mais controvérsia de pensamento. Porque eu pensei várias coisas. Eu pensei, vou pegar a mala, vou largar em qualquer canto. Sempre no bairro fica aquela coisa um pouco mais próxima, né? Aí eu não sei por que me deu na boca de, vou para os lugares que tu anda com uma mala de forma desapercebida, né? Aeroporto e rodoviário. Aí eu pensei, puxa vida, aeroporto não tem câmera até por dentro dos olhos, né? Tem a Polícia Federal. Aí eu pensei na rodoviária. A rodoviária recém foi reformada, né? Foi por causa da enchente, aquela coisa toda. Não deve ser assim tão aparente, né? E eu lembrava, assim, do ambiente da rodoviária, porque eu já tinha estado lá na rodoviária, né? Achava ela muito mal iluminada, muito complexa. Aí eu resolvi deixar no guarda-volume. Vou deixar aqui. Vou ver o que acontece. Eu nunca imaginei que no próprio guarda-volume tivesse uma câmera bem diferente. A psiquiatra forense, Vivian Day, fala sobre a necessidade que o criminoso tem de ser reconhecido. Ele queria essa atenção. Eu acho que, de alguma maneira, estamos todos aqui em choque, falando sobre ele, e de alguma forma ele conseguiu, acho, esse intento, ele conseguiu de alguma forma mobilizar opinião pública, dúvidas, né, questionamentos sérios, graves. De alguma forma ele quer ser encontrado. É neste ponto que Ricardo Jardim cita outro criminoso. Inclusive eu me lembrei do Vandré Centeno, que teve uma câmera que via ele passar com uma mala. Mas era uma coisa totalmente mal definida. Eu imaginei, mas as câmeras dificilmente vai bater com a minha identidade, aquele tipo de imagem, né? 2015, antigo Presídio Central. Retrato do caos no sistema prisional, a cadeia é considerada, naquele período, a pior do Brasil. Superlotação, celas sem portas, presos que ocupam os corredores, esgoto correndo a céu aberto. É para lá que Ricardo Jardim é levado no fim de maio daquele ano, após ser preso pelo assassinato da mãe, Vilma Jardim. Em agosto, outro preso chega à cadeia. É Vandré Centeno do Carmo. A delegada Geise Laure Rocha de Souza, que investigou a morte da mãe de Ricardo, também apurou o crime que levaria Vandré à prisão. Lá em 2015 eles tinham um perfil muito parecido, que é justamente essa frieza, essa capacidade de organização, de dissimulação, esse intuito de tentar induzir a equipe de investigação a erro, né, querendo dizer que as vítimas estavam vivas, enfim, se passando pelas vítimas, tanto o Vandré quanto o Ricardo. Domingo, 9 de agosto de 2015. A 300 quilômetros de Porto Alegre, um catador procura latas em São Joaquim, na Serra Catarinense. Em um terreno baldio, bem perto da rodoviária, encontra uma mala preta e um saco de lixo da mesma cor. Dentro estão pernas e braços de uma mulher. Dias depois, a perícia confirma que a vítima é Cíntia Beatriz Lacerda Glufke, de 34 anos, desaparecida em Porto Alegre. O suspeito do crime é Vandré Centeno, inicialmente apontado como o melhor amigo da vítima, como lembra a delegada. O Vandré ele foi ouvido na delegacia, até porque, em princípio, ele foi apontado como o melhor amigo dela, mas, na verdade, eles tinham um relacionamento. E quando ele foi até a delegacia também, de uma forma extremamente dissimulada, né, organizada, ele apresentou uma mensagem de texto que, em tese, a Cíntia teria mandado para ele,
dizendo que tinha encontrado um novo amor. A partir daí, toda uma investigação, nós fomos à rodoviária, constatamos que o Vandré tinha comprado com muita antecedência essa passagem. Nós tínhamos imagens deles dentro da rodoviária, levando esta mala até São Joaquim. No depoimento, Vandré é confrontado com as imagens da rodoviária e decide confessar. Diz que esquartejou a vítima com uma serra em 7 de agosto de 2015. O Vandré e os irmãos dele organizaram para concretar o restante do corpo da Cíntia na frente da casa da mãe deles. Então eles enterraram ali, colocaram concreto e colocaram um piso novo por cima. Adri, esses casos têm muitas coincidências e a primeira delas são essas imagens que são obtidas lá na rodoviária pela polícia. Sim, Letícia, é impressionante como essas cenas são parecidas, os dois com o mesmo tipo de movimento, com a mesma postura, caminhando pela rodoviária e puxando uma mala. Primeiro o Vandré, em agosto de 2015, e depois o Ricardo, 10 anos depois, em agosto de 2025. Seria uma cena comum para um lugar como a rodoviária, mas o impressionante é que eles estão carregando partes de corpos nessas bagagens. Quando eu descobri pela imprensa que o Ricardo era o autor deste crime da mala, enfim, deste feminicídio, a primeira coisa que eu fui pesquisar é se ele tinha dividido a cela com o Vandré, porque era muito semelhante ao modus operandi dos dois. Quando eu fui preso em 2015, o Vandré não foi preso, não tinha sido preso ainda. Quando eu estava na galeria, no E2, lá tinha TV, né? Aí estava passando a matéria, apareceu o Vandré. Ele contou todos os detalhes. Eu não quis cometer os erros que ele cometeu. Na verdade, foi pior. Como é que uma pessoa que se acha minimamente inteligente faz uma besteira dessa, né? Em setembro de 2025, uma década depois da morte de Cíntia, Vandré Centeno do Carmo é condenado. A repórter de Zero Hora, Júlia Osório, acompanha a leitura da sentença. É isso, a sentença de Vandré Centeno do Carmo, de 35 anos, foi proferida hoje na 2ª Vara do Júri da capital. O homem estava em liberdade desde 2019 e foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Adri, nesse período em que o Ricardo esteve preso, que inclusive esteve na mesma cadeia que o Vandré, como é que era o comportamento dele na prisão? Ele tinha um relacionamento muito bom com os agentes, tanto que ele trabalhava na cozinha administrativa, que é onde é feita a alimentação dos trabalhadores, de quem faz a gestão da casa, e nesse local só ficam os presos de extrema confiança da administração. Vale lembrar que ele era um preso solitário, ele não recebia visita de familiares. Ele também se destacou pela leitura, leu centenas de livros, então o comportamento no geral era considerado muito bom. A promotora Aline Gonçalves traz mais detalhes sobre isso. Ele teve remissões, que a cada dia, assim, cada 3 dias trabalhados, tem direito, assim, a cada dia trabalhado tem direito a 3 dias de abatimento na pena. Remissões pela leitura, remissões pelo trabalho voluntário. Ele era um preso, assim, digamos assim, exemplar. Nunca respondeu a nenhum procedimento administrativo disciplinar no curso da execução da pena. A gente convidou para o programa também o Dr. Sidney Brususka. Ele é juiz de direito criminal. Olha, é uma das maiores autoridades para nos ajudar a entender um pouco esse caso. E ele era um sujeito considerado de confiança da administração. E tanto era de confiança que ele recebeu um voto de louvor. O Estado deu um voto de louvor para ele. Está no processo isso. O Estado deu o quê, doutor? Desculpa. Um voto de louvor. Um voto preço diferenciado. Isso é normal? Não é normal. Tá? Então, é um caso muito raro. Adri, tu publicou em GZH uma matéria que traz os detalhes dos laudos de uma psicóloga e também de uma assistente social para analisar a possibilidade de progressão de regime do Ricardo, né? Isso, esses documentos, Letícia, apresentaram uma pessoa plenamente apta a retomar a vida fora da prisão. Os laudos
são favoráveis a ele, a essa progressão de regime, e inclusive a psicóloga escreve sobre esse homem condenado por matar e concretar a mãe. Tem um trecho que ela diz assim: é importante que Ricardo seja considerado para além do delito. Caso contrário, sua vida ficará reduzida ao passado, capturado ao estigma de criminoso. Os 2 laudos, então, acabam sendo favoráveis para que ele volte a esse convívio. E o atestado de conduta carcerária também. Assim, muito resumido, em 4 linhas, diz que ele tinha um comportamento plenamente favorável. E dessa forma, mesmo condenado por um crime bárbaro, como foi o da mãe, o Ricardo deixa a cadeia antes do tempo previsto. A decisão é da juíza Sonali Lujan. Por causa do falta de vagas no sistema carcerário, a gente estava antecipando uns meses, que na verdade não faz muita diferença na vida da pessoa, para dar vaga para outros que estão sendo presos. E aí o laudo social e o laudo psicológico favorável não tinha justificativa para ele ficar preso mais tempo. Ele tinha que ir para o regime semiaberto. A gravidade do crime já tinha sido avaliada quando ele foi condenado no júri. Ali se avalia a gravidade do crime e o tempo de pena que ele tem que cumprir, se pressupondo que após o cumprimento dessa pena, ele já estaria apto a voltar à vida em sociedade. Então, ele, depois de cumprir a pena, não tem como a gente saber o que vai acontecer na rua. Em setembro de 2025, ainda foragido, Ricardo Jardim volta a ser preso pela equipe do delegado André Freitas. Fica essa sensação de impunidade, porém, ao meu ver, o problema é da nossa legislação. Nossa legislação ela acaba sendo muito branda com esse tipo de criminoso e prevê uma série aí de benefícios que acabam beneficiando esse tipo de indivíduo e faz com que eles sejam soltos antes de cumprir a pena a qual lhe foi atribuída e retornar aí às ruas em pouco tempo e, de certa forma, aí, sujeitando a sociedade a ter que lidar com esse tipo de crime. Exame de DNA confirma a identidade da mulher que teve partes do corpo deixadas em mala na rodoviária de Porto Alegre. Essa vítima se chama Brasília Costa, era uma mulher de 65 anos, era uma manicure que morava na zona norte de Porto Alegre. Brasília, que preferia ser chamada de Bia, morava na mesma pensão que Ricardo Jardim, no bairro São Geraldo, como conta o delegado André Freitas. Os quartos do suspeito e da vítima, eles ficam lado a lado, são quartos pequenos, quartos num formato retangular, devem ter mais ou menos 2 metros por 3 metros, não mais que isso. Tudo leva a crer que a senhora Brasília ela foi morta dentro do quarto da pousada e que ali mesmo ela teve o seu corpo esquartejado e o seu corpo ele foi armazenado ali numa geladeira que havia nesse cômodo e posteriormente em pequenas partes ele foi sendo descartado dia a dia pelo senhor Ricardo. Então eu saí do meu quarto, vou até o quarto dela e encontro ela naquela situação. Ela estava deitada na cama com o braço caído para fora. Sacudi, chamei por ela. Ela não respondeu nada, aí eu fiz todos aqueles procedimentos que a gente faz, olha pulso, olha aqui, tenta ouvir a respiração, coração. Acertei ela na cama, a posição, voltei o cobertor por cima, fechei a porta de novo e voltei pro meu quarto. Porque eu tinha medo de ser preso. Não, tinha certeza que eu ia ser preso. E além disso, eu tinha medo de ser preso, com a acusação de também ter matado ela. Sei lá pelo quê, por envenenamento, por estrangulamento, não sei exatamente o que. Na hora que me passou assim, não tem como. Ricardo Jardim alega ter contratado um catador para se livrar do corpo da namorada. Eles perguntam, estou com um problema sério. O que aconteceu? Preciso da sumiço no corpo. Eu sei fazer isso. Sabe como? Porque eu já fiz isso, eu cortei, eu já peguei uma pessoa, uma vez cortei em partes,
foi nesse momento que veio essa percepção, assim. Adri, o Ricardo diz à polícia ter pago R$2.000 para esse catador, mas a investigação não encontrou nada que indique que essa pessoa realmente existe, é isso? Exatamente. A partir desse relato, dessa nova informação que ele trouxe, a polícia foi em busca de informações, interrogou moradores da pensão, comerciantes da redondeza, e ninguém relata ter conhecido ou ter visto esse catador, essa pessoa naquela região. A polícia também voltou a analisar as câmeras, as imagens da pousada, e não há nenhuma pessoa entrando e saindo naquele período, naqueles dias ali, depois da morte da Bia. Inclusive, o que a polícia diz é que há vários trechos inverossímeis nesse depoimento do Ricardo. A psiquiatra forense Vivian Day comenta os traços de personalidade de Ricardo Jardim. A grande maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime tem doenças mentais graves, ou então tem outro tipo de patologia que a gente vai chamar de, normalmente, transtorno de personalidade sociopática. Então ele tem características de muita crueldade, muita frieza, premeditação e essa tendência de tirar a especificidade da pessoa. Então primeira coisa que ele faz, na própria mãe, ele desfigura a mãe com facadas, ele tem extremamente violento. Na pensão onde aconteceu o crime, a polícia não encontra vestígios de sangue. Os quartos onde viviam Ricardo e Bia passam por exame com uso de luminol. Nos 2 locais é detectado sangue. Gustavo Kortmann, diretor de perícias laboratoriais do Instituto Geral de Perícias, fala sobre isso. O exame de luminol, ele é uma técnica que a gente utiliza dentro da pesquisa, da busca por sangue humano numa cena de crime, que ela é utilizada só para aqueles casos onde visualmente a gente não enxerga um sangue visível. Na cena do crime, foi encontrado sangue humano em um canivete, que estava presente em um dos quartos, e foi encontrado também sangue humano em uma capa de um travesseiro. Adri, o que as pessoas na pensão sabem sobre esse caso? O que eles falam a respeito dos dois? Nós estivemos na pensão, então, conversando com os moradores que não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que o Ricardo e a Bia eram um casal muito discreto. Muitos, inclusive, nem sabiam que eles tinham esse relacionamento. E o Ricardo, quando conversou com a polícia, contou que realmente eles evitavam de demonstrar isso, evitavam de sair de mãos dadas, por exemplo. Só davam as mãos quando estavam longe da pousada. E pelo que a gente sabe, inclusive pelo depoimento do Ricardo, a Bia foi esquartejada dentro da pensão com o uso de uma serra. Mas como é que isso acontece sem que as pessoas percebam, Sem que elas ouçam nenhum barulho, Como é que isso pode ter acontecido? Bom, por enquanto a perícia sobre a causa da morte dela foi inconclusiva, mas a polícia acredita que ela possa ter sido asfixiada, por isso não conseguiu pedir socorro. De qualquer forma, se ela gritasse, talvez as pessoas não estranhassem. Por quê? Muitos moradores relatam, e até o Ricardo em depoimento, que a Bia tinha umas crises noturnas, que ela gritava em função de pesadelos. Então, se ela tentou pedir socorro, talvez ninguém tenha dado bola, não tenha achado estranho. E vale registrar que essa pensão também, ela fica num lugar muito movimentado, na zona norte da cidade, de muito trânsito. E isso também, esse barulho pode ter ajudado a encobrir qualquer ação ali do Ricardo. Logo depois do crime, Ricardo avisa o gerente da pousada que a namorada foi morar com o irmão e chega a mostrar uma foto de uma casa onde ela estaria vivendo. Ele também esvazia o quarto e deixa a chave na porta. Ricardo usou o telefone de Bia para se passar por ela e falar com familiares. Eu me passei por ela porque ela recebeu mensagens da cunhada. Se ela não respondesse, ela ia acabar desconfiando e ia acabar dando um BO de desapareceu, ninguém sabe para onde foi. Ou então ela ia entrar em contato com e dizer, não, o cara, o fulano, o namorado dela, disse que ela está aí na tua casa. Então ia dar conflito de informação. Então foi uma ginástica linguística, assim, O homem a quem Ricardo se refere é o gerente da pousada. Ele tenta alertar Bia. Mas quem está com o telefone se passando por ela é Ricardo. Olá, Bia. Tudo bem?
Tudo, me adaptando aos poucos. Que bom, Bia. Aconteceu um negócio aqui na pensão, bem barra pesada. O quê? Apareceu a polícia aqui, atrás do Ricardo. Essa conversa segue e o gerente alerta a Bia de que o Ricardo está foragido. E a resposta que ele recebe é de que ela sabe do crime contra a mãe do Ricardo, mas que não sabia que ele era procurado pela polícia. É isso, né? Isso mesmo. E aqui o gerente chega a dizer que o caso da mãe do Ricardo foi um crime terrível. E a resposta dada por quem está usando o telefone da Bia é que a mídia exagera. Os investigadores analisam aparelhos eletrônicos apreendidos com Ricardo e descobrem perfis falsos criados com inteligência artificial. Ricardo admite que usava esses perfis para fazer contato com outras mulheres. Impressionante como tem mulheres carentes nessa internet. Impressionante. No próximo episódio, imagens de câmeras dentro da pousada ajudam a desvendar o crime. E a história de Brasília Costa, a Bia, mais uma vítima no rastro de destruição deixado por Ricardo Jardim. A Defensoria Pública do Estado, que representa Ricardo Jardim, foi procurada e disse que só vai se manifestar nos autos do processo. Familiares do réu foram procurados e não quiseram se manifestar. O Crime da Mala é uma produção original de 0 Hora. Em gzh.rs/O Crime da Mala, você confere uma página especial com conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e outros detalhes do caso. Reportagem, roteiro e apresentação: Letícia Mendes e Adriana Erion. Fotografia e imagens: Duda Fortes e Ronaldo Bernardi, com apoio de Jonathan Heckler. Imagens de estúdio: Guilherme Medeiros, Leandro Moca e Vinícius Rodrigues. Cinegrafistas: Alessandro Agendes, Alex Vieira, Marcos Hoffman e Pierre Chilet. Captação de áudio em estúdio: Rafael Lindemann. Redes sociais: Kizzy Abreu. Ao longo dos episódios, você também ouviu as vozes de Aretusa Dias, Cristiane Basílio, Fábio Schaffner, Juliana Maciel, Laura Becker, Lisaline Silveira, Marcelo Gonzato, Pedro Garcia, Roxane Carvalho, Rodrigo Celente e Ronaldo Bernardi. Edição e finalização: Marcelo Stiefelman e Thiago Vanigli, da Camino Filmes. Design, programação e arte: Douglas de Menezes. Edição de conteúdo: Cristiane Basílio. Coordenação de podcasts: Larissa Guerra. Coordenação de vídeos: Tiago Medeiros. Coordenação geral: Juliana Maciel. Gerente de multimídia: Eduardo Rosa. Gerente de conteúdo: Pedro Moreira.